João capítulo 16. Neste capítulo, mais um passo é dado na relação desta graça. O Espírito Santo é considerado como estando já neste mundo. O Senhor declara que expôs já toda a sua doutrina relativamente à sua partida, aos sofrimentos dos seus discípulos no mundo, como ocupando aqui o seu lugar, a alegria deles, como estando numa relação com Ele igual àquela que Ele tivera neste mundo com o Pai, ao seu conhecimento de que Ele estava no Pai, eles no Senhor e o Senhor neles, afim a tudo o que se relacionava com o dom do Espírito Santo, a fim de os preparar para o que viesse a suceder quando Jesus estivesse longe, de maneira que eles se não escandalizassem, porque seriam expulsos das sinagogas, e aquele que os matasse julgaria prestar um serviço a Deus? Este seria o estado de cegueira daqueles que, permanecendo nas suas antigas doutrinas como uma forma e rejeitando a luz, não se serviriam da forma da verdade, pela qual acreditavam a carne como ortodoxa, senão para resistir à luz que, segundo o Espírito, julgaria a carne. E faziam-no porque não conheciam nem o Pai nem o Filho, Jesus. É uma verdade nova que põe à prova a alma e a fé. A verdade antiga, geralmente recebida e pela qual uma congregação de indivíduos se distingue daqueles que os rodeiam, pode ser um tema de orgulho para a carne, mesmo ali onde a verdade se encontra, como era o caso dos judeus, mas a verdade nova é, na sua origem, uma questão de fé. Não há ali o apoio de uma congregação para acreditar, mas apenas a cruz, a hostilidade e o isolamento. E eles pensavam prestar um serviço a Deus. Não conheciam nem o Pai nem o Filho. A natureza ocupa-se daquilo que perde. A fé olha para o futuro aonde Deus nos conduz. Precioso pensamento. A natureza atuava nos discípulos. Eles amavam a Jesus. Sofriam por causa da sua partida, e isto compreende-se bem, mas a fé não se deteria ali. Se os discípulos tinham aprendido a glória necessária da pessoa de Jesus, que não podia nunca vir a faltar, se o seu afeto, animado pela fé, se tivesse ocupado de Jesus e não deles próprios, teriam perguntado: aonde vais tu? No entanto, Jesus, que pensava neles, assegura-lhes que, para eles, seriam um ganho se o perdessem. Gloriosos frutos dos caminhos de Deus, o ganho deles consistiria nisto: o Consolador estaria neste mundo com eles e neles. Aqui, note-se, Jesus não fala do Pai. Trata-se do Consolador neste mundo que moraria com os discípulos em lugar de Jesus para manter o testemunho do seu amor e das suas relações com eles. Jesus ia-se embora porque, se ele não fosse o Consolador, não viria em seu lugar. Quando o Consolador tivesse vindo, agiria pela demonstração da verdade concernente ao mundo, que tinha rejeitado Cristo e que perseguia os seus discípulos, e atuaria em bênção nos próprios discípulos. A respeito do mundo, o Consolador tinha apenas um assunto como testemunho para demonstrar o pecado do mundo. Este não tinha crido em Jesus, no Filho de Deus. Sem dúvida, havia entre os homens pecado de toda a espécie e, para dizer a verdade, nada mais do que pecado, e esse pecado merecia a condenação. É pela obra da conversão que Deus demonstra à alma a existência desse pecado. Mas a rejeição de Jesus punha o mundo inteiro
sobre uma condenação comum, cada qual responderá sem dúvida pelos seus pecados. E o Espírito Santo faz-nos sentir os nossos pecados. Mas, como sistema responsável perante Deus, o mundo tinha rejeitado o Filho de Deus. Era o fundamento sobre o qual Deus agia agora para com o mundo. Era o que manifestava o coração do homem. Esta rejeição, da qual a presença do Espírito Santo é a prova, era uma demonstração de que Deus, sendo plenamente manifestado em amor, tal como ele é, o homem não queria recebê-lo. Deus tinha vindo, não lhes imputando seus pecados, mas o homem não queria nada dele. Não era a presença de Jesus, o próprio Filho de Deus, manifestado na sua glória, perante a qual o homem deve temer e tremer, embora não possa escapar-lhe, que o homem odiava, mas sim o que estava moralmente na sua natureza, no seu caráter. Todo o testemunho para levar o homem a Deus era inútil. Quanto mais o testemunho era claro, tanto mais dele se desviavam, tanto mais se lhe opunham. A demonstração do coração do mundo estava, pois, em que ele tinha rejeitado Cristo. Terrível testemunho. Deus manifestado em bondade, atraía sobre si o ódio, apenas porque Deus é perfeito e perfeitamente bom, tal é o homem. O testemunho do Espírito Santo ao mundo, como o de Deus a Caim, fora: onde está o meu filho? Não era que o homem fosse culpado, mas estava perdido. A árvore era má. Note-se, o homem é julgado por aquilo que tem feito e está perdido por aquilo que ele é. Ora, isto levava Deus a algo que era muito diferente, a demonstração da justiça. Cristo ia para seu Pai e o mundo não o veria mais. O pecado do homem estava demonstrado na rejeição de Cristo. A cruz era, sem dúvida, o julgamento executado contra o pecado e, nesse sentido, justiça seria feita. Mas, neste mundo, o que tinha sido visto era o único justo, condenado pelos homens e abandonado de Deus. Isto certamente não era a manifestação da justiça. Era uma separação final e judiciária entre o homem e Deus. Veja o capítulo 11 e o capítulo 12, versículo 31. Se Jesus tivesse sido libertado quando foi condenado pelos homens e tivesse sido feito rei de Israel, não teria tido como consequência o fato de ele ter glorificado plenamente a Deus, mas, tendo glorificado a Deus, seu Pai, Jesus ia tomar lugar à sua direita, à direita da majestade dos céus, e ser ele mesmo glorificado em Deus e assentar-se no trono de seu Pai. Colocá-lo lá era a justiça divina. Veja o capítulo 13 deste Evangelho, versículos 31 e 32, e o capítulo 17, versículo 1, e também os versículos 4 e 5. Esta mesma justiça privava para sempre o mundo de Jesus tal como ele é. O homem não o viria mais. A justiça em favor dos homens encontrava-se em Cristo, à direita de Deus. Mas em julgamento quanto a este mundo, julgamento sem esperança e para sempre, porque tinha rejeitado a Cristo. Vemos em seguida que Satanás tinha sido demonstrado príncipe deste mundo, levando inteiramente a revoltar-se contra o Senhor Jesus. Para cumprir os desígnios de Deus, em graça, Jesus não opõe resistência, dá-se a si próprio até a morte.
Aquele que tinha o império da morte comprometeu-se até o fim. No seu desejo de perder o homem, de o arruinar totalmente, teve de arriscar tudo. No seu cometimento contra o príncipe da vida, Satanás pôde associar a si mesmo o mundo inteiro para levar a cabo este intento. Judeus e gentios, sacerdotes e povo, governador, soldados e súditos. O mundo estava ali, conduzido pelo seu príncipe, para esse dia solene. Para Satanás, tudo dependia desta jornada, e o mundo estava com ele. Mas Jesus ressuscitou, subiu para seu Pai e enviou-nos o Espírito Santo. Ficou, porém, demonstrado provirem de Satanás todos os motivos que governam o mundo e o poder pelo qual ele tem os homens cativos. Mas Satanás está julgado. O poder do Espírito Santo, disso é testemunho, e supera todo o poder do inimigo. O mundo não está ainda julgado, quer dizer, o julgamento ainda não foi executado. Essa execução terá lugar de outra maneira. Mas, moralmente, o seu príncipe já está julgado. Todos os motivos deste mundo, religiosos e irreligiosos, o levaram à rejeição de Cristo, colocando-se assim sobre o poder de Satanás. Foi nesse caráter que Satanás foi julgado, porque ele conduziu o mundo contra aquele que, pela presença do Espírito Santo, demonstrou ser o Filho de Deus. Tudo isto se efetuava pela presença sobre a terra do Espírito Santo enviado por Jesus. A sua própria presença era a demonstração das três coisas assinaladas nos versículos 8 a 11, porque se o Espírito Santo estava neste mundo, era porque o mundo tinha rejeitado o Filho de Deus. A justiça era evidenciada pela presença de Jesus à direita de Deus, e a prova deste fato era a vinda do Espírito Santo, assim como pelo fato de que o mundo não mais o veria. Ora, o mundo que tinha rejeitado a Jesus não era julgado abertamente, mas sim Satanás, que tinha levado este mundo à rejeição do Filho de Deus. A presença do Espírito Santo testemunhava que Jesus tinha destruído o império da morte, que aquele que detinha esse império já estava julgado, que ele se tinha mostrado inimigo daquele que o Pai tinha reconhecido, que o seu poder era anulado e que a vitória era do segundo Adão, depois de todo o poder de Satanás ter sido empregado contra a fraqueza humana, daquele que a esse poder se submetia em amor, mas Satanás, príncipe deste mundo, era julgado. A presença do Espírito Santo seria, pois, a demonstração não dos direitos de Cristo como Messias, por muito reais que fosse, mas dessas verdades a respeito do homem e do mundo no qual Israel, tendo rejeitado as promessas, estava agora perdido, embora Deus conservasse a nação para si próprio. Mas o Espírito Santo devia fazer ainda outra coisa além de demonstrar ao mundo o estado em que se encontrava. Realizaria uma grande e maravilhosa obra nos discípulos. Ele os conduziria em toda a verdade, eles anunciaria as coisas que haviam de se suceder, porque Jesus tinha ainda muitas coisas para lhes dizer, mas eles não estavam ainda capazes de as suportar. Quando o Espírito Santo estivesse neles, ele seria a sua força, assim como o seu instrutor. E isso constituiria para eles algo de muito diferente. Aqui o Espírito Santo é considerado como estando presente neste mundo, em lugar de Jesus, e habitando nos seus discípulos. Não é um espírito particular que fala do seu próprio íntimo,
mas sim, como Jesus tinha dito, como ouço, assim julgo, no capítulo 5, versículo 30, julgamento perfeitamente celeste e divino. De igual modo, o Espírito Santo, atuando nos discípulos, diria aquilo que vinha do alto e falaria do futuro segundo o conhecimento divino. O céu e o futuro seriam os assuntos do seu testemunho, comunicando do alto o que tivesse ouvido e revelando os seus acontecimentos futuros que viriam a ter lugar sobre a terra. E esses assuntos demonstrariam que o conhecimento que ali se desenvolvia era um conhecimento que pertencia a Deus. Que bênção possuirmos o que Ele tem para nos dar. Mas, além disso, o Espírito Santo toma neste mundo o lugar de Cristo. Jesus tinha glorificado o Pai sobre a terra. O Espírito Santo glorificaria Jesus, considerando a glória que pertence à sua pessoa e à sua posição. O Senhor não fala aqui diretamente da glória do Pai. Os discípulos tinham visto a glória da vida de Jesus sobre a terra. O Espírito Santo revelar-lhe-ia a sua glória naquilo que lhe pertence como glorificado junto do Pai, o que é propriamente seu. Os discípulos aprenderiam essa glória apenas parcialmente, e a medida do homem, quando se trata das coisas de Deus, mas a extensão do que pertencia a Jesus é-lhes declarado pelo próprio Salvador. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Versículos 14 e 15. Assim, o dom do Espírito Santo é-nos apresentado de várias maneiras em relação com a partida de Jesus e a glória em que Jesus entrava. Na dependência de seu Pai e representando os seus discípulos como elevado ao alto, do meio deles, Jesus dirige-se em seu favor ao Pai e pede-lhes para lhes enviar esse outro Consolador, o Espírito de verdade, conforme é visto no capítulo 14, versículo 16. Em seguida, verificamos que o nome de Jesus tem toda a eficácia, toda a bênção é concedida em seu nome, da parte do Pai. É por causa dele, e segundo a eficácia do seu nome, de tudo o que nele é agradável ao Pai, que toda a graça nos é dada do alto. O Pai enviará, pois, o Espírito Santo em nome de Jesus, conforme o capítulo 14, versículo 26, depois, glorificado já nos lugares celestiais e tendo tomado o seu lugar junto de seu Pai, Jesus envia Ele mesmo o Espírito Santo da parte do Pai, como procedendo dele, conforme o capítulo 15, versículo 26. Finalmente, o Espírito Santo está presente neste mundo, isto é, no meio dos discípulos, e glorifica Jesus, tomando daquilo que é dele e anunciando-o aos seus. Conforme nós vemos neste capítulo 16, versículos 13 e 15, aqui toda a glória da pessoa de Cristo é posta em evidência do mesmo modo que os direitos que pertenciam à posição que ele tomou. Tudo o que o Pai tem lhe pertence. Ele tomou a sua posição segundo os eternos desígnios de Deus, em virtude da sua obra como Filho do Homem. Mas, embora ele tenha entrado na posse de tudo nesse caráter, tudo o que ele possui nessa posição lhe pertence como filho, a quem, sendo um com o Pai, pertence tudo o que o Pai tem. Ele estará oculto por um tempo. Depois os discípulos o verão, conforme versículo 16 e seguinte, porque a sua ausência longe deles é apenas o cumprimento dos planos de Deus,
não é questão de estar, por assim dizer, perdido pela morte. Ele vai ver o seu Pai. Todavia, disso não percebiam nada os seus discípulos. O Senhor desenvolve então a explicação do fato e das suas consequências, sem, no entanto, lhes indicar ainda todo o alcance do que ele dizia. Considera isso apenas sob o ponto de vista histórico e humano. O mundo alegar-se-á de se ter desembaraçado dele. Triste alegria. Os discípulos lamentar-se-ão por causa da sua ausência, embora ela seja uma verdadeira fonte de alegria para eles. Mas a sua tristeza em breve será mudada em alegria. Como testemunho, isso teve lugar quando Jesus se mostrou aos seus discípulos após a sua ressurreição, mas esta promessa de os voltar a ver, só será plenamente cumprida quando ele voltar para os receber junto de si. Quando eles, de novo, o tiver visto, compreenderão então plenamente a relação em que o Senhor os colocou com seu Pai. No entanto, gozarão já dessa relação sobre a terra por meio do Espírito Santo. O estado deles já não será, então, aquele em que se encontravam neste momento, a saber, não poderiam aproximar-se eles próprios do Pai, enquanto que Cristo podia fazê-lo. Como Marta também o exprimiu, eu sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Eles próprios poderiam ir diretamente ao Pai, que os amava porque eles criam em Jesus e tinham-no recebido quando ele foi humilhado neste mundo de pecado. Em princípio, é sempre assim. Pedindo o que quisessem em seu nome, eles o receberiam, de modo que a sua alegria fosse cumprida na consciência da abençoada posição em que se encontravam e do valor de tudo o que possuíam em Cristo. Contudo, o Senhor declara-lhes já o fundamento da verdade a tal respeito. Ele vinha do Pai e voltava para o Pai. Versículo 28. Os discípulos pensam compreender o que ele diz aqui sem enigma. Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola nenhuma. Eles sentem que o Senhor conhece os seus pensamentos, porque não lhes tinha dito nada. Todavia, não atingiam verdadeiramente o que ele acabava de lhes dizer. Ele disse-lhes que eles tinham crido que ele tinha vindo de Deus. Isso compreendiam eles. O que se tinha passado tinha-os confirmado nessa fé. Por isso, declaram a sua convicção a tal respeito, mas não alcançam plenamente o pensamento, ter vindo do Pai e voltar para o Pai. Criam estar esclarecidos acerca do que Jesus lhes dizia, mas não havia nada em tudo o que tinham compreendido que os pusesse acima do efeito da rejeição de Jesus sobre a fé deles e sobre o seu comportamento. Com efeito, só a fé poderia fazer-lhes compreender que Jesus viera do Pai e que voltava para o Pai. Jesus anuncia-lhes então que a sua morte os dispersará e que eles o abandonarão, mas que seu Pai está com ele e que por isso não estará só. De resto, Jesus tinha-lhes explicado todas essas coisas a fim de que eles tivessem paz nele. No mundo que o rejeitava, eles tinham aflições, mas Jesus tinha vencido o mundo. Deviam, pois, ter muita coragem. Terminam aqui as conversas de Jesus com os seus discípulos sobre a terra. No capítulo seguinte, capítulo 17, dirige-se a seu Pai como aquele que devia tomar o seu lugar a respeito dos seus discípulos, isto é, daqueles
que lhes pertenciam, quando ele, Jesus, partisse, dando-lhes, ao mesmo tempo, a sua posição a respeito do Pai e a respeito do mundo, a seguir a sua própria partida para ser glorificado junto do Pai. Todo este capítulo coloca essencialmente os discípulos na mesma posição que Cristo, depois de ter posto o fundamento na sua glorificação e na sua obra, salvo os últimos versos e a sua posição sobre a terra. Assim como ele estava divinamente nos céus e manifestava sobre a terra um caráter celeste e divino, assim ele, sendo glorificado como homem nos céus, eles deviam, por sua vez, unidos com Jesus, mostrar o mesmo caráter. Até aqui tivemos sempre, em primeira linha, o lugar que Jesus ocupou pessoalmente e a obra que habilitava os seus discípulos a encontrar-se lá.